Tô chegando hoje com uma prosa boa, mas além de ser uma prosa boa, é especial para mim porque eu recebo aqui na minha frente uma pessoa que sempre me apoiou, me ajudou, está comigo nos momentos de alegria e acho que amigo de verdade é aquele que consegue comemorar os momentos de alegria. E eu tenho alegria de tê-lo ao meu lado também nos momentos de alegria. Porque na dor todo mundo vem junto, mas na alegria só quem é de verdade sabe suportar. Obrigado, Simone Oliveira Gomes, por estar comigo nesse podcast hoje. Eu que agradeço o convite. Vou já iniciar como mãe que sou e me considero sua te corrigindo. No momento da alegria, muitos estão presentes. Na tristeza, poucos ficam. Então, o Prosa Boa hoje é uma oportunidade que nós teremos de falar com você que está nos assistindo, nos ouvindo, sobre momentos bons, momentos ruins, mas, sobretudo, momentos de amizade que eu e você, Guilherme, cultivamos ao longo dessa jornada. Né? Verdade. Eu queria começar, eu acho que é uma pergunta que, às vezes, assim, para quem está de fora, é boa, a pessoa entende, mas quem está na pele é difícil responder. Quem é Simone Oliveira Gomes? Simone Oliveira Gomes é uma continuidade da vida da mãe dela. Não à toa, estou escrevendo um livro, Guilherme, chama-se A Filha da Mãe, onde eu tento contar a história da minha mãe, que eu tenho muito orgulho de ser filha, Dona Delvi de Oliveira Campos, dando continuidade, de uma certa forma, à luta que ela teve, me espelho nela, na resiliência que ela teve, na forma como ela criou os filhos, os valores que ela me passou, e eu tentei passar para meus filhos, a luta que ela teve e que eu me sinto na obrigação de continuar devolvendo o que as pessoas ajudaram minha mãe e que hoje, que se eu puder contribuir um pouquinho para a mudança da nossa sociedade, eu me sinto nesse dever em homenagem à minha mãe. Essa é a Simone Oliveira Gomes. Profissionalmente falando, advogada, politicamente falando, ex-vice-prefeita, e uma ativista nos direitos da mulher. Posso dizer isso? Deve, assim, né? É sim? Agora você me corrige. Então, eu sou Simone, filha de Delvi Oliveira Campos, casada com Jaime Gomes da Silva, Há quantos anos? Há 42 anos. Lembra bem. Mãe de 3 filhos maravilhosos, Natália, Giovana Oliveira Gomes, Laira Milena Oliveira Gomes, Leonardo Oliveira Gomes, filhos estes que me representam também, assim como eu tento representar minha mãe. Como advogada, sou uma advogada militante, sou uma ativista social também. A advocacia me oportunizou a encontrar resposta para os nãos que eu encontrei durante a minha vida, e foi esses nãos que me fez buscar no direito a resposta que eu buscava para defender aqueles que eu tinha um dever de defender. Na época, Guilherme, eu era coordenador de recursos humanos, né? Estão em escola técnica, né? E na condição de coordenador de recursos humanos, a procuradoria jurídica sempre me falava assim, não pode isso, ou não pode aquilo, ou não pode aquilo outro. Eu olhava, lia a legislação e pensava, mas parece que pode. Então, eu fui fazer direito por isso. E o direito me deu um instrumento e uma arma que muitos nãos de muitas pessoas que se tornaram meus clientes, inclusive na área de ativismo social, se tornou sim, sim pode. Então, enquanto advogada, eu busco sim para a defesa dos interesses dos meus clientes e também da sociedade como um todo. Então, começando a carreira profissional, a gente está falando de uma mulher que, primeiro, foi servidora pública, é isso? Como é que foi a sua trajetória? Conta aí. Vamos lá. Eu me casei muito jovem, né? Tive a Natália muito cedo, com 17 anos, e estava desempregada, porque não tinha dinheiro suficiente para trabalhar, pagar um ajudante e manter as filhas, né? E fui estudar para passar num concurso. Passei num concurso na Escola Técnica, antiga Escola Técnica, hoje Instituto Federal de Goiás. Isso na Alonzido de 1990. Na Escola Técnica, eu exerci vários cargos, dentre eles a coordenação de recursos humanos. Foi quando eu fui fazer direito e me apaixonei pelo direito. Não era a minha opção primeira, Guilherme. A minha opção primeira seria engenharia civil, que eu também fui aluna da Escola Técnica. Eu fiz o curso de técnico em edificações. Então, por uma lógica, eu deveria fazer engenharia civil. Mas, na época, eu já não tinha o curso de engenharia civil, nem particular, nem pública. Eu era também de uma família pobre.
E tinha a opção do direito, que era acessível, daí então barato, porque era da Fundação Educacional de Jataí, no Cesut. Fui fazer e me apaixonei e me tornei a advogada que sou hoje. Então, e dentro dessa faculdade que você aprendeu, você acabou virando professora, foi isso? Sim, eu acabei de me formar, me formei no ano de 1998, em 2001. Final de 2020, já em 2001, me tornei professora lá e fui professora até o ano de 2012. Vixe, muito tempo. Foi muito tempo. Tipo assim, uns 11 anos. 10, Foi 11 anos. 11 anos. E assim, uma alegria, né? Eu dava aula no 10º período, então, geralmente, eu preciso até saber onde tem essas placas. Geralmente, eu estava como placa, como madrinha, como nome de turma. Que legal. Você já pegou a fase final do curso. No 10º período, Qual né? disciplina? Dava direito previdenciário. Depois E é uma paixão sua também, né? Direito previdenciário. também. E direito do trabalho também. E tenho a honra de ter o nome das minhas filhas, né? As turmas das minhas filhas tiveram o meu nome, tanto Que da chique. Laila quanto da Natália. Eu preciso saber até onde tem essas placas, viu? Onde que o Cesut guardou as placas dos formandos, já que não está mais funcionando no antigo prédio que era, né? E essa também é uma paixão sua, dar aula? Ser Gosto professora? gosto muito de dar aula, sabe? Tem a parte chata, que é aquela parte de lançamento de notas, mas estar em sala de aula, você bota o pé na sala de aula, a energia do aluno, da troca de conhecimento, porque, na verdade, você, como professor, principalmente professor acadêmico, você mais aprende do que ensina. Na verdade, você é um orientador. E o mais legal é que você se mantém atualizado naquela disciplina, porque o direito é muito dinâmico, né? Então, você, enquanto professor, você tem que estar antenado. E o direito previdenciário muda todos os dias, né? Então, se você não estiver constantemente estudando, você não consegue se manter e o aluno acaba te levando novidades que às vezes você passou despercebido, que é muito bacana isso. Essa sua carreira paralela de professor e também na advocacia te levou a ser um dos nomes mais importantes do segmento na cidade. Prova disso que você foi convidada a fazer parte do OAB. Como é que foi isso? A OAB, ela surgiu na minha vida de um sonho do nosso amigo, colega Marim Brahim, né? Nós tínhamos, na época, isso no ano de 2006, uma OAB muito fechada, era de um grupo pequeno. E o Mário queria ser presidente da OAB. E no grupo que ele estava, que era nesse grupo fechado, não lhe deram oportunidade. Ele resolveu romper com esse grupo e foi em busca de apoio. Aí, na época, todos nós que fomos da diretoria dele dizíamos, não está na hora, não queremos e tal. Mas ele insistiu tanto, o sonho dele era tão genuíno, que todos nós quatro, que na época era eu, o Emanuel, o Abenaldo e o Valdejar. Nós dissemos não para ele, mas pela insistência do Mário virou um sim. Fomos nós quatro apoiar o sonho do Mário. Eu fui como secretária adjunta, no início de carreira ainda. E aí veio, olha, Mário, nesse momento eu preciso cuidar do meu escritório. Ele falou, não, vem me ajudar, no que você der, e fui. Depois, no segundo mandato dele, ele já me chamou para ser vice-presidente. Aí eu já comecei a atuar com maior firmeza junto ao OAB, porque a minha condição, já que como eu já aceitei ser vice de uma forma mais incisiva, vamos dizer assim, e aí eu já substituía ele em eventos, em demandas, em propositura. Inclusive, no ano de 2012, o que nós teremos no mandato do ano que vem, aqui são as 17 vagas de vereadores, eu fiz um estudo profundo sobre esse assunto, já lá no ano de 2011. A OAB, hoje eu não vejo esse protagonismo mais, mas a OAB, ela, antigamente, e isso eu lembro porque eu desde 2009, por aí, eu comecei na TV como jornalista, era 16 anos, 17 anos. A OAB sempre se envolvia em temas importantes da sociedade. Uhum. Essa é uma marca sua e do Mário que ninguém pode tirar. Com certeza. Né? Eu lembro de te entrevistar em temas polêmicos, vocês nunca fugiram. E a OAB Nacional também fazia muito isso, de dar a sua opinião sobre o tema, porque eu acredito e propor soluções. Exatamente. Né? Foi o que nós fizemos na questão dos vereadores. Na época, havia um debate muito grande, se era 10 vereadores, ou 17 que a lei permitia. Era 15, né? Na época. A proposta nossa foi 15, né? Que nós achamos um coeficiente, que o pessoal, é muito. Eu entendia desde lá atrás que não é muito. Quanto maior representação, maior voz, maior transparência, maior fiscalização do Poder Executivo. Isso, quantos anos atrás? 14? Mais ou menos. 14 anos, né? Mas, finalmente, vocês romperam essa barreira e já vai estar no lugar que deveria estar lá atrás. Nós também fizemos enfrentamento com relação ao IPTU. Verdade. Entendeu? Da planta de valores. Entramos com a ação civil pública, quando houve o aumento, né? Conseguimos
achar alguns desafetos pela frente, né? E esses desafetos nos trouxe alguns problemas, mas que nos permitiu lutar, inclusive a manter com muito afinco, isso eu levanto o peito e o nariz para dizer que a nossa sede está onde está, no local que está, graças ao enfrentamento que nós fizemos e conseguimos construí-la. Esse enfrentamento quando você era presidente da OAB. Sim, 2013 Aí depois até de 2015. você se candidatou a presidente. Isso, Né? foi. Saiu do Mário, e aí o Mário não podia... Não, aí o Mário me falou assim, agora é você. Eu falei, não quer não, quer. Foi, né? Aí fui. Aí nessa época eu já tinha sido vendida a sede própria, o dinheiro tinha sido colocado na... E você já participava da gestão, sabia de todo Eu já o trâmite, sabia, mas assim, mulher é um bichinho danado, né? Ela não gosta de trem feio, a cadeirinha tem que ser mais bonitinha. E aí o pessoal assim, o pessoal de Goiânia falou assim, tá, é uma menina ainda, eu estava em 2000, eu estava com quantos anos de formada? 10, 12 anos. Aí mal sabia eles que eu daria um trabalhozinho, como dei, porque eles prometeram a construção da nossa sede para setembro de 2013, nada. 2014, nada. Aí eu peguei e fui ao Conselho Federal. Passei por Goiânia, falei assim, cheguei até o Marcos Vinícius. Falei, Marcos, eu não tenho condições de continuar como estou aqui. Eu acho que eu insisti tanto com o Marcos Vinícius na época que ele falou assim, eu vou ajudar essa menina lá do interior do Goiás, né? Eu sou a única subseção da minha época que conseguiu dinheiro, recursos, diretamente do Conselho Federal. Graças à persistência de uma mulher, aliás, a primeira mulher a assumir a presidência da OAB aqui em Jataí, com 33 anos, à época de existência. E, por coincidência, hoje é aniversário da nossa subseção de Jataí. Que legal, eu vi mesmo o pessoal cumprimentando nas redes sociais. É. Ô, Simone, mas aí depois que você virou presidente da OAB, teve que brigar então para essa sede sair. Sim. Mas na hora de descerrar a placa, não era você presidente? Não. Foi 26 dias Eu lembro depois demais do fim do meu disso. mandato. Isso foi muito marcante, né? Porque, na verdade, teve toda uma situação política partidária interna, e eles queriam que eu permanecesse apoiando a gestão com a qual eu já tinha rompido, justamente pela sede, e o argumento que tinha é falar, se você nos ajudar, você consegue inaugurar a sua sede, a sua placa vai estar lá. Eu falei, não estou atrás de placa, eu estou atrás de princípios. Né? Lá consta, tem uma placa que consta que a sede foi construída durante a minha... Iniciada na gestão do Mário, né? Que foi iniciada em 2012, onde só fez a terraplanagem, mas foi iniciada, foi o Mário que sonhou, projetou, né? A gente tem que se dar a César o que é de César, e construída efetivamente foi na minha gestão. E eu, com 26 dias, quem era o gestor já era o Toninho, o Antônio Carlos Barbosa. E aí depois dessa história de OAB, você também teve uma participação na OAB estadual, é isso? Sim, porque pelo... Mas você chegou a entregar o cargo. Depois que entregou, que você foi para a OAB, né? Como é que foi? Vamos por etapa. Vamos. Me ajuda a desenhar essa história. Em decorrência da minha ruptura com a OAB Forte, em decorrência justamente porque eles não estavam cumprindo comigo a construção da sede, eu rompi com eles e fui para a oposição. Na época tinha um movimento chamado Renovação e Atitude, liderado pelo presidente Lúcio Flávio, né? Que era um movimento que vinha contra a permanência longeva, que a OAB Forte estava na gestão da OAB estadual. E eu cerrei fileiras juntamente com o Lúcio Flávio e fui escolhida pelo grupo para ser secretária adjunta na chapa que restou vencedora no pleito de 2015. Nós ganhamos uma vitória histórica, né? Só para você ter uma ideia, Guilherme, nós ganhamos com 10.500 e poucos votos, o segundo colocado ficou com 3.900, o terceiro com 3.000 e pouco. Eu sei que nós ganhávamos, né, com nossos 10.000 e poucos votos, ganhávamos os dois, mesmo que os dois estivessem unidos, não teria. Então, foi um momento que realmente a advocacia, assim como eu disse, não queremos mais esse formato de gestão da OAB no Estado. Então, eu fui a primeira mulher do interior do Estado de Goiás a estar na gestão da OAB estadual, na condição de secretária adjunta, ao lado de um jataiense, que assumia a então secretaria-geral, que é o Jacó Coelho. Ele é lá da Vila Paraíso, né? Nascido aqui, virou um dos melhores advogados do Brasil, e eu costumo dizer que no período que eu fiquei na OAB do Estado, eu tive uma pós-graduação de gestão pública com o Jacó. Excelente gestor. Nós encontramos uma OAB com 33 milhões de dívidas. Nossa, um rombo. Um rombo. Você teve que mudar para lá? Mudei.
Nós trabalhava das 8 às 21 horas todos os dias para ajudar o Jacó, né, dentro de toda a sabedoria, experiência e expertise que ele tinha, para colocar a casa em ordem. Para mim foi ótimo, né? Então eu tive uma visão de gestão muito bacana, sabe? Muito aprofundada, muito intensa. Em 3 anos, né, nesse primeiro mandato do Lúcio Flávio, da qual eu tive o prazer de participar, um período, dos 33 milhões, você pagou 23 milhões. Mas enxugou a máquina, reduziu e sobrou para mim, Gleba. Você imagina você, nós tínhamos 700 colaboradores. Nossa, gente mais. O Jacó chegou em mim e falou assim, eu quero que você mande embora 200. Falei, e agora 200 do jeito que você é? Que tarefa. Mas tinha que ser feito, e fizemos, né? Porque realmente precisava enxugar a máquina e precisava devolver à sociedade, à advocacia, serviços compatíveis com a arrecadação. E a Simone, no auge da carreira dela, na carreira, na ordem, na política classista, virou um nome forte para compor uma chapa política. E acabou sendo o nome escolhido para compor a chapa com Vinícius, e você foi a primeira mulher a ocupar a cadeira de vice-prefeito em Jataí. Sim. Eu estou no caminho certinho, né? Tá. E fui por uma ideologia que, quando fui convidada, inclusive eu costumo dizer que o Jacó é culpado por isso, né? Eu não tinha essa intenção, não tinha pretensão, nunca tinha me filiado a qualquer partido, nunca tinha participado de qualquer convenção política partidária. A minha participação sempre foi sindical, política classista, etc. Tal. Quando me convidaram, eu disse não quero, né? Aí, em Goiânia, eu vinha para Jataí aos final de semana, um sim, outro não. Aí o Jacó virou para mim, você não vai para Jataí, não? Eu falei, não. O que foi? Eu contei para ele que eu tinha recebido o convite, mas que eu não queria, que se eu não viesse esse final de semana específico lá, passaria o tempo de eu me desincompatibilizar. Aí, nesse período, antes disso, acho que fazendo um parênteses, eu sempre trabalhei no combate à corrupção eleitoral, né? Fiz uma campanha muito séria aqui, juntamente Trouxe o Marlon, inclusive, né? Trouxe o Marlon, Dom Magela, né? Nós fizemos aqui o Estado para quem e para quem, lembra disso? É demais. A CNBB estava nessa pegada também, da lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa. Recolhemos assinaturas aqui. Eu sei que o Jacó falou assim, você é muito boa de palestra, né? Você, na prática, você não vai... Né? Você está recebendo um convite, você está me dizendo que o rapaz lá é um vereador, que sempre contribuiu para várias demandas sociais, etc. e tal. E você vai correr da raia? E foi aquilo que ficou na minha cabeça. Foi o que... até hoje eu fazia, vou ser ocupado. Você mexeu com meus brios, né? E vim justamente na carta que eu escrevi para a advocacia e para a sociedade, que eu vim na intenção de ocupando, né, em ser eleito fosse, como fomos, de devolver para a sociedade um pouquinho daquilo que a sociedade ateniense me concedeu. Conseguiu? Tentei, acredito que em parte sim, porque se eu não tivesse sido vice, eu não teria instrumento, nem conhecimento, nem portas para fazer, por exemplo, a regularização fundiária do setor Nova Esperança. Foi graças ao fato de ser vice que eu tive acesso à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, você até me acompanhou, onde eu conheci o secretário na época lá do Estado, Murilo, que me deu o caminho da REURBS, né? Que nós fomos buscar os técnicos da prefeitura, nosso pedido fez o levantamento topográfico, o pessoal da universidade, que é quem aqui eu quero até novamente agradecer, o professor Alessio, foi um anjo, o pessoal da escola técnica, na pessoa do nosso professor Edinaldo, também, que fez o levantamento. Então, um trabalho técnico que foi feito a pedido da vice-prefeitura e tal, e nós acompanhávamos, né, Gleba? A gente pedia, a gente não deixou a coisa solta. Construiu um material muito bacana que permitiu a propositura da ação do uso campeão coletivo, porque os proprietários da área, na época, contestaram a REURBS administrativa, que está lá no setor de habitação, e que agora, com essa ação ganha, graças a Deus, né? Depois nós entramos e ganhamos, e já transitou em julgado, o próprio setor da habitação vai conseguir que aquele processo montado lá em 2017, depois das escriturinhas individuais para cada proprietário lá do setor Nova Esperança. Serviço é difícil ou foi difícil? Serviço é um ou é cargo, desafiador? É desafiador e eu tenho até uma opinião. Talvez é um cargo que deveria ser extinto. Sinceramente falando. Mas quem substituiria o prefeito? O presidente da Câmara, né? Porque, assim, você tem como história
não estou falando só da minha história, né? Eu estou falando num contexto geral. Em geral, se a gente for fazer uma pesquisa... Se Já tem, já está aí, né? O vice, geralmente, ele fica anulado, porque se ele aparecer muito, o prefeito fica incomodado, ele fica meio que pneu de estepe, se e quando precisar, e acaba, no fim, ele é escolhido para agariar votos, e depois, no meio do caminho, ele é descartado. Eu acho que poderíamos mudar o formato. É a minha opinião de experiência própria. Tem alguma outra coisa marcante que você acha que aconteceu nesse mandato seu de vice-prefeita? Você acha que o Projeto Colmeia também ganhou corpo a partir disso? O Projeto Colmeia nasceu de um conjunto de mulheres, né, que na época eu era vice, a Laila era presidente da Comissão da Mulher da OAB, a professora Eliane era secretária da Educação, a Estael estava representando a universidade, a Sandra Badia representando o Instituto Federal de Goiás. Então, foi um momento, e isso foi em 2016, foi um momento que juntou várias mulheres muito fortes, muito com a pegada mesmo de fazer a defesa feminina, que nasceu, né, o embrião do Projeto Colmeia, que o primeiro Projeto Colmeia que foi feito foi 1.000 mulheres atendidas. Foi ônibus pegando as mulheres da periferia, coisa que nunca se tinha visto aqui em Jataí. A gente oportunizar que as mulheres periféricas participassem de um evento bonito, com comida, com lanche, com espaço kids, com lazer depois das palestras, né? E, inclusive, nesse primeiro momento, até as presidiárias foram a paisana, com policiais a paisana, sem para não ter nenhuma exposição dela, participar desse evento. Então, houve um envolvimento. Ato contínuo veio a doutora Sabrina, né, que coincidentemente o Juizado Especial de Violência Doméstica e o Projeto Colmeia fazem em 2016 10 anos, né? Nós teremos agora no mês de agosto os 20 anos da Maria da Penha, que nós vamos fazer eventos nesse sentido, mas também vamos comemorar os 10 anos de Juizado Especial de Violência Doméstica em Jataí, com a vinda da doutora Sabrina, que iniciou faz 10 anos que ela está aqui conosco. Então, depois dessa, ou nesse período aí de trabalho na política, houve então seu início no trabalho junto às mulheres. E hoje você ocupa a presidência do Conselho Municipal. Do Conselho Municipal, mas ainda enquanto vice-prefeita, Guilherme, nós temos assim, uma série de situações que eu acho que é importante destacar para o público, como, por exemplo, a questão da tarifa social da água. O que nós fizemos? Nós pegamos dados do CAD único, conseguimos pegar os dados da Saneágua e descobrimos que, então, tinha 21 famílias só que recebia tarifa social da água e que tinha 5.000, nesse cruzamento de dados, tinha 5.000 famílias que poderiam estar usando. E as pessoas não tinham essa informação. Foi quando a gente fez um mutirão, né, para informar, para cadastrar. Então, esse papel social é importante destacar. E quero também destacar, é importante ter mulheres na política. É muito importante ter mulheres na política, porque a mulher com a visão social, nós mulheres temos essa visão mais aprofundada de cuidado, né, de pensar no valor que aquela família paga de água, que paga de luz, e a comida, a questão da moradia, a questão da habitação como um todo, ela é mais aprofundada. Então, nesse contexto, eu defendo muito as mulheres, que as mulheres possam quebrar barreiras que talvez eu não consegui. Vamos falar de defesa. Você falava também do mutirão, lembrei aqui da questão habitacional, do mutirão. Acho que foi a primeira vez na história que Jataí fez um trabalho para saber a real demanda habitacional, independente do salário, da condição social da pessoa, financeira, né? Sim, fizemos de forma eletrônica, né? Eletrônica, sem prejuízo para as pessoas ficarem em fila de sol, aquela coisa assim. Nós tentamos fazer uma coisa bem organizadinha, distribuímos senhas, as pessoas iam para casa, voltavam no horário mais ou menos que daria, e conseguimos apurar que nós tínhamos, na época, isso em 2017, um déficit habitacional de mais de 10 mil. A gente está falando de quase 10 anos depois, velho. Pois é. Então esse déficit saiu 15, 20 mil, aí, na muito época, maior. Esses dados, inclusive, criamos formulário, chamamos Inclusive, o último levantamento foi aquele. O pessoal da TI conseguiu, igualzinho nós fizemos o cruzamento de dados para fazer a ficha da Saneago, né, das tarifas sociais, fizemos também da moradia, que é um modelo que ficou muito bonito e que é possível fazer sem as pessoas sofrerem. E a habitação continua sendo
uma preocupação sua? Muito. Porque, Enquanto cidadã, né? Enquanto cidadã, enquanto, sabe, ativista mesmo, que eu me considero como ativista social. A habitação, tem um teto, Guilherme, é o principal desejo de uma pessoa. Era o desejo da minha mãe, né? Quando a minha mãe foi sorteada na casa, lá no Estrela d'Alba, a felicidade era enorme, né? E lá não tinha asfalto, não tinha nada, mas tinha a casa, tinha o teto. Lembra, a questão da habitação é o principal problema que um gestor público precisa enfrentar e priorizar. Porque ter um teto é ter dignidade. E aí, falando disso, eu penso de múltiplas maneiras em como resolver isso. O governo precisa entrar com a casa a custo zero para quem realmente não tem. Precisa criar aqueles programas de parceria com os próprios subsídios do governo federal, do governo do estado, em parceria. Precisa criar um programa de doação de lotes, porque tem aquelas famílias que têm condição de comprar um lote, de começar a construir a casa, e até ajudar nesse primeiro momento. Não, então, assim, tem muito jeito de fazer, não é isso? Eu vou te dar um exemplo, a questão do lote. Tanto é importante se o poder público doar pelo menos o lote. Nós, lá do Instituto, o que nós fazíamos? Nós fazíamos uma vaquinha mensal, tinha uma pessoa que era gestor, todo mundo dava R$20 para aquela vaquinha. Todo ano a gente construía uma casa. E o mais caro era o lote. Porque o material de construção a gente comprava, a mão de obra nós tínhamos. Então, se você tiver o lote, a pessoa coloca lá, nem que seja placa, vai devagarzinho, faz um mutirão. E outra coisa, a pessoa que pagou hoje já paga um aluguel de R$1.000, R$1.500. Faz 2 cômodos. Faz 2 cômodos, esse dinheiro que é do aluguel já vai melhorar na casa. Isso. E assim começou a minha vida. Sabe como é que a gente foi? Primeiro eu pedi pro meu tio para me vender um lote parcelado. Então eu posso dar um exemplo vivo, Nós temos uma cadernetinha lá que as prestações anotadas até hoje. Aí fomos construir uma meia-água. Como foi isso? Pagava quando tinha dinheiro para pagar o servente, quando não podia o Jaime, que era o servente, ou o meu irmão, ou o cunhado, até fazer a meia-água que nós tínhamos. Então, assim, eu sou exemplo vivo da importância de você ter pelo menos um lote, para você ter o início da sua moradia. E por isso que uma política pública habitacional precisa olhar para quem realmente não tem condição nenhuma, mas ela também precisa olhar nas outras esferas e desenvolver múltiplos programas, múltiplas possibilidades de garantir a casa digna para as pessoas. Isso é um ponto de vista que eu defendo muito. Você trabalhou muito com questão de regularização fundiária, inclusive do Francisco Antônio, né? Francisco Antônio, Zé Bento, Colmeia Parque, Quando a gente foi estudar a lei da REURBS, né, que é a 13.465 de 17, a gente fez um levantamento do quanto que tinha de lotes ainda não regularizados em Jataí. Aí eu quero até fazer uma homenagem aqui também, um reconhecimento público ao Gilberto, que na época estava na habitação. A gente descobriu que tinha um monte de gente que o município reconhecia a propriedade, mas não tinha titularidade. O Zé Bento mesmo era um bairro que só foi regularizado depois dessa gestão. Francisco Antônio, tinha até do Estrela d'Alba, Sebastião Herculano, Colmeia Parque, tinha Picados, né? E a REURBS, que é essa lei maravilhosa que veio para regularizar, que veio para facilitar. Mais de 5.000 escrituras foram feitas através da REURBS. E depois quer entrar agora na fase 2? Vamos falar? Depois de deixar o mandato? Tem que ser, bora. Estão saindo. Mas antes eu quero agradecer aqui os nossos parceiros. O Coliseu Pizzaria, a melhor pizza da cidade, é patrocinador do Sua Prosa Boa. Pé de meia com roupas íntimas, pijamas, tudo aquilo para você ter o melhor conforto. E a Remax Imobiliária, a gente já falando de casa própria, quer investir, quer alugar, quer comprar, fale com o pessoal da Remax, a melhor imobiliária da cidade. E depois que você deixou a vida pública, na verdade nem deixou, né? Porque você também chegou a ser candidato a deputado estadual. Foi durante o mandato, foi em 2018, eu era vice ainda, né? Aí, quando eu deixei, em 2020 que eu deixei de ser vice. Em 2021, voltei para o meu escritório, né, e continuei com o meu ativismo social. Nós tínhamos ainda a ação do Setor Nova Esperança rodando, né? Nós tínhamos o Projeto Colmeia rodando, nós tínhamos o Condim ainda, que nós éramos membros também, a Laila estava na presidência. Continuamos com o nosso trabalho com as mulheres e também atendendo a sociedade através de vários outros segmentos, inclusive na REURBS. Foi esse o contexto. E na advocacia, né? E na sua vida pessoal, também, nesses últimos anos, você girou várias chaves. Várias chaves. O que mudou? Você mudou de dentro para fora?
Mudei justamente porque eu até fiz uma postagem que eu sempre fui Marta, eu sempre servi muito, né? Me cansei, tive burnout, né? E muita gente pensa que a questão da saúde mental é uma questão brincadeira, e não é, é sério. Eu realmente precisei dar um tempo para descansar. Eu fiquei em crise pessoal mesmo, de muito cansaço. Tive depressão mesmo, mas foi muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Mas eu hoje, de uma forma muito tranquila, que graças a Deus, Deus me encaminhou, né? Eu vejo que Deus teve que me forçar a parar, para descansar, para rever. Eu fumava muito, Guilherme, você lembra? Eu fumava 60 cigarros dia. E se tivesse muito estressada... Gente, é muita coisa, né? Você coisa. parar para ver essa 60 cigarros... Nossa, vocês assim 30, 3 mil cigarros, é isso mesmo? É. 3 mil cigarros na semana? Aí eu consegui descobrir que eu fumava como recompensa do meu cansaço. Né? Que eu precisava relaxar, então eu buscava no cigarro uma forma de me manter ativa, relaxada, mas ao mesmo tempo ativa, atenta para continuar trabalhando, porque antes mesmo de me enveredar no mundo político, eu sempre fui uma advogada muito acelerada. E pós-político, o consumo de cigarro aumentou, você achou? Não. Eu já estava no nível de aceleramento, já estava com... Então esse burnout seu não começou, tipo assim, ele foi em agravado. 2017, ele foi agravado. Foi agravado. A política foi uma concausa, né? Para ser bem honesta para você. E aí, mas graças a Deus eu consegui fazer... Busquei ajuda terapêutica, parei de fumar, né? Hoje, faz 5 meses que eu não fumo nenhum cigarro. Fiz um tratamento psiquiátrico também e fiz um tratamento com hipnose terapêutica, né? E emagreceu muito. Emagreci muito, porque justamente a minha gordura nunca foi de comida. Muita gente, a pessoa é gorda porque come. Né? Muitas vezes a gordura vem de ansiedade, vem de problemas emocionais. Então, você tem que se curar de dentro para fora. Não adianta você... E uma coisa que eu não faria hoje, você me permita falar, eu fiz bariatria. Você não faria? Não faria. Eu ia buscar me cuidar de dentro para fora. Porque eu tenho exemplos dentro da minha família mesmo que não fez e conseguiu, com muito esforço, mas com a ajuda de psicólogo, de terapeuta, né, de cura de ansiedade. E vamos entrando nessa área, Guilherme, essa questão dessa virada de chave interna, a pandemia ela veio como uma virada de chave para todos nós, para agravar, né, para nos revelar, e a pandemia me bateu forte mesmo. E não bastasse a pandemia, durante a pandemia, um mês e pouco, quando foi decretado o primeiro decreto de lockdown, morre um dos pais meus, que é o pai Thiago. Né? Ele morreu em abril, maio de 2020. Conseguiu ter velório ou não? Não me lembro. Acho que não teve velório, pela grande... Porque estava num momento que ninguém podia ter contato, né? Eu estava na chaga, eu só me lembro assim, que eu falei assim, meu Deus, o pai Thiago morreu porque... É o fim do mundo mesmo, viu? Primeiro que eu me assustei, né, com Covid, eu não tinha parado, não tinha ouvido ainda a notícia. Nós estávamos preparando a Semana da Mulher, com tudo pronto, tudo organizado, para fazer um mega evento novamente. Março de 2019? Março de 2020, entendeu? 20 foi no alto, foi o primeiro, com tudo pronto. Aí quando veio o primeiro caso, fazemos ou não fazemos? Fazemos ou não fazemos? Vamos fazer. Se tivesse feito, tinha matado muita gente. Eu falei assim, não fazemos. Aí foi quando o Vinícius fez o primeiro decreto, né? E eu publicamente defendi o primeiro decreto, porque não poderia ter feito mesmo. Na pandemia, aí a gente vai falando e depois volta e lembra de tanta coisa. Na pandemia você trabalhou muito também. Muito. Com essas questões de álcool, porque não tinha, lembra? Não, primeiro que eu peguei o meu salário de vice-prefeita, praticamente doeu o meu mandato inteiro, né? Cesta básica, geladeiras solidárias. Minha casa virou um ponto de apoio de assistência social. Ponto de apoio nós fizemos máscaras, né? Compramos, a universidade tinha como fabricar o álcool, mas não tinha embalagens, aí nós conseguimos, mas não tinha o material básico, que era o próprio álcool, né, o etanol.
Aí nós conseguimos ganhar da Raiz, da Energética, e não tinha dinheiro para comprar as garrafinhas. Nós compramos, esse foi eu que comprei entre aspas, do meu bolso, que foi o salário, né, da prefeitura que eu doei. Você converteu o salário em garrafinhas. Em garrafinhas, né? Então... Mas Deus foi muito bom para mim, porque a advocacia, mesmo eu estando afastada, me permitiu não depender do salário da prefeitura, nesse contexto. E nós fizemos 4 cesta geladeiras. básica. Não, foi mais de 2.000 cestas. Quando eu olho para trás, quando a gente vê, né, memórias, foi mais de 2.000 cestas que a gente fez, mais de 50.000 refeições. Conseguimos, e a pandemia trouxe isso, né? Conseguiu fazer uma união de esforços. Muita gente, eu lembro das pessoas, tem fotos disso, as pessoas assim, muita gente, pessoas de diversas classes sociais unidas para ajudar os menos favorecidos nesse momento. E matar a fome, porque estava numa situação que as pessoas também tinham dificuldade para se alimentar, né? Foi assim, estourou também uma crise alimentar, a gente pode falar isso? E tinha uma crise política ainda, né? O Bolsa Família não era 600, né? Foi antes de o Bolsonaro ter sido forçado praticamente, ele estava querendo no primeiro momento 200, depois politicamente conseguiu-se que ele aprovasse 600, que graças a Deus foi quando as geladeiras começaram a diminuir a necessidade, né? Mas antes disso as pessoas estavam realmente em estado de fome. O português claro é esse, principalmente nos bairros mais carentes. O diferencial da geladeira solidária que nós não fizemos num ponto centralizado. Nós fizemos no Cidade Jardim 1, no Estrela d'Alva, no Colmeia Parque, e lá no setor Nova Esperança. E a gente vê assim, o resultado disso é que acabou criando também uma grande legião de pessoas que faziam bem. Sim. Pessoas ativistas, quando você vê a dona Maíldes aqui, que eu sou apaixonada no projeto dela ali no nosso lar, né? Que a missão dela de atender os andarilhos, né? As pessoas ali. Nós contribuímos com ela, inclusive, né? Quando nós tínhamos coisa sobrando, a gente levava e... Então, foi uma junção de esforços, de muita gente fazendo bem. E agora, seguindo um pouquinho depois da pandemia, você continuou fazendo os projetos, Projeto Colmeia. Aí o Projeto Colmeia mudou um pouco, né? Porque aí estava no meio da pandemia. O foco foi justamente essa assistência mesmo, né? Não, a gente fez o Projeto Colmeia online, você não se lembra? Nós fizemos... É verdade. Nós fizemos Papo de Homem, nós trouxemos online o Glenn Gutenberg, né? Que chamando os homens para a causa feminina, né? Para que vocês, homens, pudessem ajudar seus amigos, seus filhos, seus companheiros de trabalho, enfim, todos, a vocês pararem para pensar também o quanto é maligno para a sociedade o machismo, a misoginia, né, a agressão contra a mulher, que não há quem agride uma mulher, não agride só a mulher, agride a família, agride a sociedade inteira, traz despesa para o SUS, traz uma série de problemas e efeito cascata, né, danos psicológicos, psiquiátricos. Então, atinge toda a sociedade. O homem que bate numa mulher, ele bate na sociedade como um todo. Esse é um problema que a gente tem muito evidente em Jataí. Muito, por que é tão evidente, Simone? Você acha que é por causa das ações do juizado ou porque a violência contra a mulher ela está realmente em números assustadores e Jataí figura nesse? O que você acha? Eu acho que é uma série de situações. A pandemia aflorou a violência porque forçou a convivência interna. Então nós vivemos uma outra pandemia, é isso? Isso, eu acho que é pior ainda que o Covid. Os números hoje são alarmantes, né? Teve aqui semana passada, eu acho que se eu não estiver enganado, uma mulher ficou desfigurada, né? Desfigurada, não. E a cada dia que passa você vê uma situação gritante. Então muita gente fala assim, vai vir de novo falar de agressão, é mimimi, que não sei o que, é feminista. Não é, gente. Não tem lógica. Você está vendo agora uma nova onda, que foi objeto até da reportagem do Globo Repórter agora, de sexta-feira, da questão dos adolescentes sendo ensinado na internet até ódio contra as mulheres. O machofera, que eles estão chamando na manofera, né? Para os adolescentes, estão criando uma geração de meninos, adolescentes, vai entrar na ondinha que bater em meninas não tem nada demais, que a mulher está querendo ser mais que o homem, que existe mais mulheres que matam homem que mata mulher, esquecendo que a Lei Maria da Penha veio para penalizar uma questão específica,
é matar a mulher por ela ser mulher, que é um feminicídio. Quando você mata uma mulher, não por ela ser mulher, mas por assaltar, não sei o quê, é um homicídio, né? Então, não existe, tem fake news com esses dados aí, dizendo que tem, números mostram que tem mais mulheres que matou homem que homem matou mulher. É uma mascara, disturpa dados, sabe? Vamos esmiuçar a violência, nem sempre ela é só física. A violência, ela é mais grave, Guilherme, mais grave, a mais terrível é a psicológica. É pior que bater, Simone? Eu acho. Por quê? Fica sem marca, mas dói a alma. E ela introjeta e ela vai agoniando aquela pessoa, ela vai deprimindo aquela pessoa, vai diminuindo aquela pessoa e aquilo lá vai alastrando no seu meio familiar, vai atingindo seus filhos, né? Então, às vezes, um tapa dói menos do que você é feia, você é gorda, você não presta nem para cozinhar, você não consegue fazer nada. A autoestima daquela mulher vai ser minada. Vai ser minada. Aí você é associado, geralmente a violência psicológica, ela não vem só com essa diminuição da pessoa, né, da capacidade. Vem também com a violência patrimonial, com controle patrimonial. Vem a mulher não poder usar o dinheiro, é isso? E também colocando o patrimônio do casal em nome de terceiro e etc. Tal. Dilapidando esse patrimônio. Hoje teve uma decisão muito interessante, que é um assunto que eu pretendo entrar nele depois, que o juiz hoje, inclusive, bloqueou o patrimônio de um casal. Isso não é nem violência. Afastou o marido lá. Afastou por conta de bets, né? Então, é um outro assunto muito sério, né? Que é uma violência. A gente precisa começar uma campanha disso. Eu vou começar. Eu escrevi... Acho que eu vou fazer uma arte para colocar aqui. Bora fazer, vamos então? fazer isso. Porque eu conheço, semana inclusive, o Alisson, meu colega de escola, meu colega desde o prézinho, foi meu colega, e perdeu o irmão há um mês e meio, infelizmente, por causa da Beth, né? Estava endividado. Na segunda-feira eu enterrei o menino que eu vi nascer, entendeu? Filho de um grande amigo meu. Nós vimos ele nascer, levamos para o hospital a mãe, e ele justamente, assim, formou-se cedo, estava muito bem na carreira dele, e entrou nesse mundo. Por depressão, porque aí veio o burnout, é uma série de situação, sabe? Inclusive, Guilherme, tem uma situação que talvez vocês da Câmara poderiam trabalhar, e o Estado já está com um projeto desse, a questão da saúde mental, da importância da saúde mental. A questão da depressão, ela gera a pessoa buscar algo, ou droga, ou jogos, né? Ou comida, ou a série de fugas, que pode vir... Acaba gerando um problema de saúde pública, entendeu? Esse caso específico meu, agora de segunda-feira, foi excesso de trabalho, o menino formou muito cedo, pegou um volume de trabalho muito grande, teve êxito de uma carreira assim, que deveria ter sido menos exitosa, mas forçou ele a trabalhar demais, gerou depressão, foi pro jogo, na minha concepção, como uma fuga, né? Mas suicidou. Eu acho que a gente precisa criar uma semana de prevenção, né, a esse assunto mesmo. Porque... e aí eu vi uma campanha bem bacana, o pessoal critica muito, você está no CAPS, né? O menino falou assim, mas você não sabe nem o que é CAPS. O que o CAPS trata, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. Trata depressão, trata vícios, né? Então, tá vendo como a sociedade é atingida quando você tem uma série de problemas, que a agressão familiar, que o burnout. Tanto é que a NR1, e agora falando como advogada, ela determinou, né, a criação também da saúde da mulher, a CIPA Mulher, e também determinou agora que as empresas têm que dar atenção à saúde mental dos seus colaboradores. Então, já não é mais só uma questão de políticas públicas, é um dever das empresas, é um dever da sociedade, esse assunto. Eu acho que precisa acontecer uma situação também, porque, por exemplo, o pai de família, ele tira de dentro da casa, ele, igual você falou, lapida o patrimônio familiar para essas apostas, né? Sim, e eu vou mencionar aqui, Guilherme, com autorização do pai, eu escrevi até um artigo, não tive coragem de publicar, mas vou publicar, eu estava esperando passar o luto, que ele falou assim, mas antes da Bets, né, dos jogos, teve o trabalho. Então... eu achei bonito isso, e essa família doou os órgãos desse menino
Saiu até no G1, né? O cara não falou nome, né? A gente também não vai falar, mas o coração dele saiu de Goiânia, foi atender uma pessoa em Brasília, né? Todos os órgãos da família, pelo menos ele estava vivo em outras pessoas, né? Mesmo no momento de muita dor, eu achei muito bacana o pai não culpar o filho, conseguir ver o todo. As pessoas às vezes criticam, mas é preciso ver o todo. Ninguém vai para uma situação dessa se não for. E o que é mais grave, Guilherme, com relação a isso, é que agora as propagandas das bets, desses jogos, estão em TV aberta. E os influenciadores, pessoas que as pessoas confiam, ganham dinheiro com isso. E a casa, que as bets, sempre ganha. E quem perde? É as famílias, é a sociedade. E os influenciadores, na minha concepção, têm responsabilidade, no mínimo, moral. É verdade. Se não, criminal moral, né? Simone, agora, partindo desse pensamento da questão da violência, a rede funciona bem, já está aí? Funciona, graças a Deus. Ela foi melhorada, né? Eu acho que está, assim, nós temos, eu vejo... Não aprimorada, talvez. Ela está caminhando, sabe? Nós precisamos de mais. Inclusive, quando a deputada Silvia esteve aqui, uma das cobranças que eu fiz a ela é que nós precisamos ter a Casa da Mulher Brasileira. Né? Nós, finalmente, aqui eu quero novamente de público agradecer, nós temos nosso Fundo Municipal do Direitos da Mulher funcionando, ativo, e recebeu esse ano, pela primeira vez, depois de 10 anos de criado, emendas impositivas, inclusive uma sua, que é o que eu agradeço novamente de público, e que nos permitiu fazer o arraial lindo que nós tivemos agora no dia 3, vai nos permitir fazer uma série de cursos de capacitação das mulheres, e o arraial, já no arraial a gente já fez, em parceria com o SEBRAE, que qual que é o nosso objetivo do Conselho Municipal das Mulheres, Guilherme? É capacitar a mulher, porque nós estávamos falando da violência psicológica e da violência econômica, a partir do momento que uma mulher que sofre violência física, psicológica e econômica, a partir do momento que a gente consegue levar a capacitação para ela, empoderar essa mulher do ponto de vista emocional e profissional, ela consegue quebrar de forma mais fácil o ciclo da violência. Então, o destino das emendas parlamentares impositivas que vocês concederam executam de forma prioritária para levar informação da causa feminina, capacitar essas mulheres visando fazer o enfrentamento das causas da violência contra a mulher. Pois é, então quando a gente quando capacita essa mulher, propicia que ela tenha essa possibilidade, portanto, de empoderamento? Sim, de dizer tchau, meu bem, eu não preciso, eu não vou passar fome, nem meus filhos vão passar fome. Muita mulher fica nessa mesma casinha, Simone? Ela está presa no financeiro? Está presa no financeiro, muitas. E, às vezes, muitas estão presas no preconceito da sociedade. Muitas, talvez, ainda pensam, como minha mãe pensava, e também era vítima de violência doméstica, que um chapéu na parede traz respeito para suas filhas. Mas nós precisamos quebrar essas amarras, essas algemas que a sociedade impõe à mulher, mas precisamos, sobretudo, ajudá-la a ter condições de ganhar seu próprio dinheiro, para ela mesma colocar comida na mesa dos seus filhos e falar, você não coloca a mão em mim, eu quero um companheiro, não quero só um provedor para me sustentar, eu ter que me submeter a esse sustento e também as suas que você me der. Falando um português mais rasgado mesmo, sabe? Você voltaria atrás na sua história? Alguma coisa? Você faria alguma coisa diferente, Simone? Você se arrepende? Seria hipocrisia dizer que não faria. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu falo que eu faria, talvez faria hoje, né? Mas naquela hora eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para ver que eu estava fazendo errado. Mas você acha que hoje, por exemplo, tudo que você passou te amadureceu? Te fez a mulher que você é hoje? Muito, me fortaleceu. Você já está nos 60 mais? Não, né? Está 50 mais. Não, estou 50 mais. Tenho 58 anos, não tenho vergonha da idade. Tá quase, hein? Tá quase. Mas muito bem vivido, sabe, Guilherme? Então, hoje eu olho para trás... No 8 e no 80, ou mais ou menos? Ou não, você sempre foi... Não, teve momentos de 8, né? Mas também teve muitos momentos de 80. Teve muitos momentos de 60, de equilíbrio também, sabe? Mas, assim, eu me considero uma pessoa realizada. Profissionalmente, porque o meu escritório é consolidado, né? Eu tenho 30 anos... Você criou a marca, né, Simone? Oliveira Gomes é uma marca. É uma marca. Minhas filhas, as 2 filhas advogadas, o meu neto terminando esse ano, então a minha irmã mais velha foi minha aluna e também é advogada, trabalhou comigo, né? A minha equipe, eu tenho uma colega de trabalho que está comigo há 30 anos juntas, que é a Sueli.
Então, eu tenho uma história na advocacia. Na advocacia, se eu começar a falar para você de história minha, nós temos, por exemplo, os 3 prédios mais bonitos já está aí, né? Que o Bordon, Habitat, o New Life e a Alteza. Foi uma briga que eu comprei. Nós temos ali era para virar um mercado municipal, lembra? Era coisas da roça. Eu falei, não vai de nenhum. Mas não, quando eu ofereci, não, o pior foi o Bordon, né? Queria fazer uns prédiozinhos, que o Bordon era dono dono da Planap, que é Plano de Habitação Popular. Então, o foco dele era fazer prédios do modelo daquele que o seu João faz ali indo para na entrada ali do Caíque, aquele pequenininho. Aí eu vi aquele mapazinho, eu falei, no centro da cidade, não, meu filho, você não vai fazer um prédio desse tamanhozinho, não. Depois da briga que a gente teve para manter esse estádio, o desgaste que teve com os associados, né, com a prefeitura, você vai conseguir algo decente aqui. Mas Deus é tão bom que o Bordão já estava no momento que estava precisando passar a bola também, passou para o Murilo, e o Murilo, um menino jovem, com a visão alargada, né, criou o Habitat. E hoje é um mega sucesso. E é um sucesso Brasil afora, né? Brasil e o Verde, inclusive, os maiores prédios agora são do Habitat. Não, e aqui já está aí. Já está aí também. Tem vários empreendimentos. Começou lá, né? Já tem esse, com o dedinho da Simone. E com a ação de desapropriação. Você orgulha, Simone, essas histórias? Essa é. Do Hospital Patiago também é uma coisa que eu me orgulho muito, sabe? Quem viu o hospital. Junto naquilo lá. Você lembra? Aqui lá nós levamos a praça, aí tivemos que forçar a prefeitura a comprar para depois ir. Era o mesmo momento político, né, e tal. Aí acabou no fim, o Humberto se convenceu na época, entregou. Hoje eu tenho o maior orgulho quando eu entro ali dentro, sabe? De saber que nós participamos da construção. Então você tem uma vida feliz? Sim, Guilherme, assim, no contexto geral, sim, numa vida feliz. E o que eu acho mais bacana, que a minha vida me sinta assim, eu acho que eu vou ser até prepotente. Eu me sinto instrumento de Deus, né? Eu acho que é até prepotência falar isso. Não é prepotência, não. Quando a gente é chamado, acho que não é ser prepotente, você acha que é? Não sei, mas assim, eu sempre, Deus me coloca no meio de umas brigas aí eu faço, bora lá, assim, já me colocou mesmo? Vamos embora, né? Bora, me ajuda. Né? Cuidar sempre do sorriso é importante, agradecer a Clínica Seu Hóspede pelo apoio. A Vinícius Carvalho, Simone, trabalha com 60 mais. É interessante você conhecer o trabalho dela, porque a gente tem muitas mulheres que às vezes precisam desse apoio e ela, boa de palestra, viu? Excelente profissional. Vamos embora, aí, tá vendo? Espaço terapêutico. Esse é outro, essa é a Renatinha, que ela cuida dos neurodivergentes. Ela tem um trabalho incrível de neuropsicopedagogia, ela na neurociência mesmo, no desenvolvimento cognitivo. E a Vinícia pegou a motricidade, aquela questão da pedagogia, para o 60 mais. Ela aplica as técnicas da neuropsicopedagogia com o 60 mais. Que bacana. Incrível. E aí, inclusive, retardando os efeitos, por exemplo, do Alzheimer, de Parkinson, muito bom o trabalho dela. Eu preciso ir lá mesmo, porque, assim, o cérebro de nós que estamos com 58 anos, eu estou com 50. Acho que vale a pena você conversar com ela, vou te mandar o contato. Muito legal o trabalho. Pode falar que você fala do cérebro? Não, eu falo assim, essa questão do Alzheimer hoje, nós estamos, inclusive, senhor vereador, vocês precisam saber que nós estamos sendo um número muito grande de pessoas idosas. Então, nós precisamos de mais estacionamentos, nós precisamos de mais espaço. Foi, inclusive, sancionada pelo prefeito a lei de aumentar as vagas lá. Esqueci de contar isso. Ah, é mesmo? Que bom. Entendeu? Mas, então, os idosos, né, 60 mais, eu vejo assim, a gente precisa ter essa atenção de políticas públicas pela questão da quantidade que aumentou. Graças a Deus, a nossa longevidade aumentou, né? A minha previsão é de morrer aos 92, então vocês cuidam de mim. Ainda vai ter chão, né? Simone, quero aproveitar para agradecer essa participação. Foi muito bom a gente passar esse momento juntos. E eu acho que é importante você reforçar esse trabalho que é feito pelo conselho, pelo juizado, né? Você virou aí um símbolo dessa luta da mulher, de defesa da mulher mesmo. E eu faço isso com muito amor, sabe? Com muito amor mesmo. Quando eu vejo um espaço como aquele ali da Feira Coberta, que o ano passado pensei, sentei no chão, falei, não dou conta, demos, né? Sem recurso público.
Esse ano nós fizemos bonito e o ano que vem faremos mais bonito ainda, então está crescendo. Então, assim, chamar que as instituições parceiras, que são membros natos do Conselho, participem, vejam a importância do Conselho Municipal dos Dias da Mulher. Esse conselho é um dos conselhos mais ativos que tem em Jataí, Guilherme, sem força modéstia. E nós precisamos defender a família como um todo. E defendendo a mulher é um guarda-chuva da família. Quando você defende a mulher... Por isso que várias políticas públicas, quem é que está à frente? Quem que é a primeira que recebe a casa no seu nome, etc., é a mulher, porque ela é o guarda-chuva. Então, nós precisamos defender a família, defendendo a mulher. E defendemos, o nosso papel aqui é defender a mulher jataiense também. Obrigado, viu? Um beijo no seu coração. Sucesso Muito sempre. obrigada pelo espaço. Estamos aqui à disposição sempre. Muito obrigada. Um beijo no seu coração. Eu volto já amanhã com mais edição do Só Prosa Boa. Tchau, tchau.